Grande Quaquá, salve, Olá, salve, Roba. meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Rovai? Beleza? Tudo bem, pessoal? É Quaquá, que era candidato à presidência do PT, desistiu da candidatura, pode falar mais um pouco sobre isso, mas eu queria começar o papo com o Quaquá falando um pouco de política nacional, Quaquá, sobre a situação, como é que você tá vendo essa situação do bolsonarismo, né, pregando uma intervenção americana praticamente no Brasil, a partir das ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e como é que você está vendo a movimentação do governo Lula nesse sentido, e o PT, né, também, se tem... Caiu? Uma impressão minha. Eu não estou ouvindo o Rovai, não. garantir, Eu também não. digamos, Agora voltou. voltou aí, né? Eu vi que eu caí aqui. Se o PT e o governo têm reagido bem nesse confronto, ou se nós estamos perdendo de 7-1, Cocó. Rovai, assim, eu acho que a pauta nossa não deve ser essa. A nossa pauta deve ser o projeto de melhoria da vida do povo. Eu acho que o povo está cansado desse fla-flu, que, na minha opinião, já virou Bangu e Madureira. Então, nós não devemos cair na armadilha do bolsonarismo. O bolsonarismo já foi, inclusive, descartado pela burguesia brasileira. Embora ele seja uma força política importante, porque ele fala com o Brasil que ainda está no século XIX, né? O Brasil que, infelizmente, por falta da construção de uma nação que dê oportunidade, condições de vida, de trabalho, de cultura para o povo, ainda tem uma população que vive culturalmente, economicamente no século XIX, e o Bolsonaro ele fala com essa população, ele tem uma relação direta, porque ele também é uma pessoa do século XIX, um capitão do mato, que é uma figura da história do país, né? Que cuida com foice, com facão e com tiro dos interesses do engenho colonial. Então, o Bolsonaro era essa figura do Brasil, então ele fala com um pedaço do Brasil. Mas, na minha opinião, nem as elites brasileiras querem mais ele. Né? Usaram ele durante um período e não querem mais ele. Quando ele se viabilizou, as elites apostaram nele e depois viram a tremenda cagada que fizeram, e eu acho que eles apostam agora talvez numa outra alternativa, que pode ser aí o governador de São Paulo, que, na minha opinião, não tem condições ainda de ter uma disputa nacional. Portanto, eu acho que essa é uma eleição do Lula. Né? Essa é uma eleição que vai cair no colo do presidente Lula pela figura que o Lula é, pela importância que o Lula tem, porque o Lula é o único que consegue dialogar com esse Brasil do século XIX e, ao mesmo tempo, está no século XXI. Está negociando inteligência artificial com os chineses. Mas, ao mesmo tempo, ele dialoga com o povo. Essa é a grande... É por isso que o Lula é essa grande figura política e da história do Brasil, porque ele consegue juntar os dois Brasis, né? O Brasil do século XIX, o Brasil do engenho colonial, das sobras do engenho colonial, com o Brasil moderno, potência, que o Brasil um dia será, que nós todos queremos que nosso país seja. Então, eu acho que essa é uma eleição do Lula e nós devemos fugir da pauta do bolsonarismo. Quem quer o Bangu e Madureira, quem quer a polarização Bangu e Madureira, é o bolsonarismo. Nós devemos discutir que o Brasil está crescendo, que o Brasil está gerando emprego, como é que a gente vai ter o Brasil dos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Precisamos debater um projeto nacional de inclusão social e de desenvolvimento econômico, que é isso que o povo quer. Né? Por outro lado, nós não podemos também deixar que essa subserviência do capitão do mato à colônia, ao império, prevaleça e deixar com que a justiça e os instrumentos de Estado tratem a traição à pátria e a subserviência institucional aos interesses americanos rolem no Brasil. Temos que ser cirúrgicos nisso, mas não transformar isso na pauta principal. E, Quaquá, você falou que a eleição de 26 é uma eleição que está para o Lula, você acredita que ele vai ser o candidato que vai ganhar, mas e o parlamento? Como que o campo progressista pode se preparar melhor para essa disputa, que a tudo indica aí tem grande chance de continuar aí com o mesmo número, ou até... Parlamento, enfim, incluindo o Senado, né? E Câmara, né? O Congresso também. Assim...
o Senado ele é um xadrez político, né? Muito mais do que uma expressão da correlação de forças da sociedade. No caso da Câmara, você vai ter que ir mudando aos poucos, porque a Câmara, eu passei por lá 2 anos. Eu sou malandro aqui do Rio de Janeiro, eu me dei bem com todos os malandros da Câmara, e a Câmara é a expressão do que é o Brasil. Tem vagabundo, tem gente séria, tem doutor, tem de tudo. A Câmara é a expressão do Brasil. Por isso eu respeito muito a Câmara e acho que a política ali não é igual na França, não é igual em Portugal, onde nós temos blocos ideológicos e políticos muito nítidos. A Câmara ali é marcação homem a homem, é a Holanda de 74. Todo mundo tem que marcar todo mundo, tem que estar perto de todo mundo, e a articulação política tem que ser muito sensível a ganhar maioria na Câmara, e não é através só dos partidos, das lideranças, é através da discussão deputado a deputado, discutindo um projeto que passa pela reeleição de cada deputado, passa pelos interesses particulares no sentido do eleitorado de cada deputado, e assim é o Brasil. Nós não temos que reinventar o Brasil. Nós que somos, eu pelo menos sou marxista, eu sou o império da realidade. Eu não sou religioso, embora seja católico, então não é o império do que a gente quer, do dogma, da vontade, é o império da realidade, nós temos que trabalhar com aquela realidade. No caso do Senado, é estratégia política. O governo precisa, em cada estado, montar palanques, e o Lula tem... Quem mais do que o Lula? O Lula tem 30% a 35% do eleitorado do país inteiro. Quem pode eleger senadores nesse país com 2 senados? Um de centro, um de esquerda. Somos nós, é só montar estratégia. É preciso montar estratégia. Ter uma candidatura de esquerda em cada estado e uma de centro que faça aliança em cada estado e possa ter 40% a 50% do eleitorado e eleger o senador. É simples assim? Não é, mas essa é a conta. Nós temos que ter, eu digo aqui no Rio, por exemplo, a candidatura de esquerda aqui que pode ampliar é o Molon. Gosto ou não gosto do Molon, eu particularmente sou amigo dele, gosto dele, não tenho nenhum problema com ele. É o melhor candidato para ganhar o Molon. Nós temos que ter um candidato de centro que faça aliança com ele para poder eleger um senador moderado e um senador de esquerda, mas não isolando o bolsonarismo. Nós podemos derrotar Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Precisa ter uma estratégia política decente, adequada e ampla. É o que nós temos que fazer no Brasil inteiro. E aí teriam só... Desculpa, Felipe, só para não perder a chance. E aí seria um vice do PT, o candidato Eduardo Paes, é isso? Para fechar a chapa? Eu acho que sim, acho que o vice é do PT. Felipe. Não, vocês falaram da eleição nacional, eu queria falar um pouco do local, porque eu acho que no final das contas é o local que define o nacional, não só pelos feudos eleitorais dos deputados, mas principalmente pelos municípios, que é onde o Quaquá atua. E eu tenho o maior orgulho de Maricá, viu, Quaquá? Porque eu tenho um filho chamado Ernesto, e em Maricá tem o Hospital Ernesto Che Guevara. Eu dou aula na UF, estou ali pertinho da cidade de Maricá. Tenho o maior orgulho de saber que tem um hospital Ernesto Che Guevara. E veja como que você, fundando um hospital Ernesto Che Guevara na sua cidade, um hospital de excelência, um hospital que atende a população, passa por cima de qualquer questão ideológica, porque o hospital atende direita, esquerda, centro, qualquer tipo de ideologia, e ninguém vai questionar porque o hospital é Ernesto Che Guevara. Isso é bastante interessante, é uma prova de pragmatismo e inteligência política, na minha opinião. Mas eu queria saber de você como que vão se articular os movimentos nos municípios na eleição de 26, porque em 24 a esquerda sofreu uma porrada grande nas eleições municipais. Aqui no Rio, acho que só você e mais um município que elegeram prefeitos progressistas. Como é que isso vai se articular na eleição nacional em 26? Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que nós temos muita condição de ganhar os municípios, né? Eu assumi agora a presidência da Associação Brasileira de Municípios. Não há governo, né? O governo Bolsonaro em relação aos municípios foi uma tragédia. O prefeito ia para Brasília, não tinha uma política pública para acessar. O governo Lula retomou todas as políticas de convênio com os municípios, retomou o PAC, retomou investimento em saúde, retomou investimento em educação, em creche, nos IFES, enfim. Hoje você tem o que fazer em Brasília. Eu mesmo essa semana inaugurei lá um escritório de um andar inteiro para acessar projetos federais, financiamento do BNDES, enfim. Você tem um conjunto, um cardápio de ações para os municípios. O que o governo tem que fazer é ter uma relação mais direta com os municípios. Eu vou dar um exemplo. Eu estou ajudando os prefeitos ali da Serra Fluminense, na questão do arranjo produtivo do vinho.
está se produzindo um bom vinho, um vinho de qualidade boa na Serra Carioca. O principal prefeito dessa articulação do vinho chama Gutinho. É um garoto inteligentíssimo, um biólogo, um garoto progressista, não tenho nada a falar do ponto de vista da relação dele com o povo. Esse garoto é do PP, está filiado ao PP. Eu nem sabia o partido dele, eu não costumo nem perguntar. Porque na base, no território, no Brasil, o partido vale pouco. Entendeu? Eu conheço muita gente que foi do PT, foi para um partido de direita para ser eleito, porque na época da confusão não conseguia se eleger. Então, eu acho que nós temos que pegar por afinidade, por uma coisa que eu acho que é fundamental mais do que a autoproclamação, que é assim, tem interesse em mudar a vida do povo? Está a fim de botar tarifa zero no seu município? Está a fim de criar moeda social? Está a fim de fazer política de transformação social, distribuição de renda e riqueza, de desenvolvimento com distribuição de renda? Está a fim, está do meu lado. Não quero saber qual o rótulo que você se autoimpôs ou que se impõe a você. Se você faz política de transformação da vida do povo, tu é meu companheiro, como poderia dizer o nosso querido Che Guevara. Cocó, como é que está aí a volta a Maricá? Queria que você falasse um pouco das políticas públicas de Maricá, que são referências nacionais hoje. Conseguiu, né? Eu até brincava que o Cocó é polêmico, mas o cara tem voto, viu? Porque o pessoal, e é bom que dá lead. Nós precisamos de mais políticos do PT que deem lead para as matérias, porque acho que se criou uma situação de que parece que todo mundo tem que concordar com tudo. Como é que está essa volta para Maricá e o que você pensa para o seu futuro político também em nível nacional? Cara, eu costumo dizer que eu não merecia trabalhar tanto depois de velho, entendeu? Eu voltei aqui, depois de velho tinha que... Nasci na favela, merecia... tomar mais vinho, embora eu beba, né? Não deixo de beber. Mas o problema é que eu acordo mal no dia seguinte, não estou mais jovem como antes. Mas eu não merecia trabalhar tanto. E eu estou impondo aqui um ritmo da construção de um novo projeto. Aqui é a continuidade do PT, há 16 anos, eu fiquei 8 anos, depois o Fabiano ficou 8. Mas eu acho que muita coisa que nós fazemos e fazíamos estão meio que superadas por nós temos adentrado de verdade agora o século XXI, com a inteligência artificial, com o fim definitivo da unidade de produção tocada pelo ser humano. Então, eu acho que nós entramos numa nova fase da humanidade, do capitalismo e da luta pelo socialismo e pela transformação social. E eu quero impor aqui em Maricá, discutir aqui em Maricá, implantar aqui em Maricá uma coisa que eu chamo de neodesenvolvimentismo e economia das pessoas e das famílias. Neodesenvolvimentismo é que o Estado ele tem que ser indutor da economia, como nós sempre defendemos na esquerda, e eu sou daqueles que acha que o padrão da NEP do Lenin, recuperada pela China de Deng Xiaoping e agora de Xi Jinping, são o caminho, ou seja, o empresariado criando riqueza, colocando dinamismo na economia e o Estado controlando o Estado e a economia distribuindo riqueza. Então, o que nós estamos fazendo em Maricá é enxugar, cortar custo, vou cortar muito custo, para poder acumular capital para poder fazer um investimento no desenvolvimento. Então, eu quero liberar, estou cortando muita coisa para liberar 3 bilhões de investimento esse ano, para que o município tenha capacidade de investimento. Meu pai estava saindo agora aqui num carro que vai para o Neguinho da Beija-Flor, mas é o carro do seu Antônio da CAB, uma empresa nacional que faz jipes 4x4 a diesel. E nós estamos desenvolvendo aqui hidrogênio com a UFRJ, quem sabe daqui a pouco hidrogênio, produzido no Brasil, empresa nacional. Nós estamos trazendo também para cá uma empresa Desaer, que surgiu da Embraer, para produzir aviões. Então, nós estamos mudando a economia a partir dos fundos públicos, atraindo capital privado, investindo em startup, investindo em novas empresas, fazendo parceria com os chineses e com o MST para produzir tratores para a agricultura familiar, para produzir uma fábrica de vidro, etc, etc, etc. Turismo na veia, porque nós estamos do lado do Rio de Janeiro e nós somos, depois da capital, a cidade mais bonita do Rio de Janeiro. Ou seja, estamos cortando custo para que o Estado atraia novos investimentos, invista em empresas públicas, empresas público-privadas, em participações privadas para fazer a economia crescer.
Por outro lado, você tem um conjunto de pessoas que a tecnologia deixa cada vez mais de fora da economia da sociedade, os que sobraram, os que não servem para o capitalismo, e essas pessoas cabem ao Estado construir uma economia das pessoas, uma economia das famílias. Ou seja, o pescador, nós estamos incentivando, colocando fábrica de gelo, fábrica de filetagem, uma empresa estatal de alimentação para filetar, congelar e vender o peixe dele nos aeroportos, nos supermercados, que quem sabe até nós temos o nosso mercado no Brasil e no mundo. Então, nós estamos construindo uma economia das pessoas. E agora nós viemos com uma ideia, eu sempre tenho umas ideias malucas, essa é uma que eu gostei, estava estudando mogno africano e pensei o seguinte, nós temos uma série de áreas aqui no entorno de Maricá que estão degradadas, em Itaboraí, em Rio Bonito, nas cidades vizinhas, estão degradadas. E nós vamos comprar áreas nessa região e vamos plantar mogno, 20 mognos para cada cidadão de Maricá. Né? Vamos plantar 10 milhões de mognos africanos, que depois de 15 anos custa ali R$60 mil cada um, e vamos fazer uma poupança verde para poupar toda a população de Maricá, já prevendo um crescimento populacional para em torno de 500 mil pessoas nos próximos 6, 8 anos. Então, a gente vai construindo a economia não é... mais uma vez eu digo sem medo, eu sou marxista, eu sou um filósofo da realidade, e não filósofo da própria filosofia. Então, nós vamos criando desafios, construindo desafios, e a sociedade nova é construída a cada momento, com cada desafio e cada ideia que a gente tem, e vai chamando o povo para estar junto, construindo, mudando a cabeça, mudando a cultura. É um pouco o desafio que eu quero impor aqui em Maricá. E, como dizia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ô, Quaquá, antes do Felipe falar, tem uma homenagem que acabou de ser feita para você aqui, feita pelo nosso João Pedro, desenhista autista. Ele fez um desenho para ti, te retratou aqui, te manda um abraço. Ele é filiado ao PT lá na Bahia, em Valença, participa muito dos nossos programas aí, quer ser candidato a deputado estadual para representar os autistas no Brasil. Oh, legal, então, tá feito aí. Depois eu te passo o contato dele para ele te mandar essa arte. Manda para mim, me manda esse desenho que ficou bonitinho. Eu até fiquei bonitinho, hein? Tá meio gordo ainda, mas fiquei bonitinho. Eu perdi 24 quilos nesse negócio de Monjaro aí, mas... Mas tá bonitinho aí, ó. Você tá no Monjaro, Não. Aí sim. E Felipe? Eu queria fazer a pergunta óbvia que a gente ainda não fez, né? Por que você abandonou a candidatura a presidente e passou a apoiar o Edinho? Olha, o PT é um partido democrático, eu até disse isso várias vezes. Eu não aceito enquadramento, tenho minhas opiniões, coloco minhas opiniões, eu não me filiei no PCdoB nem no PCB, partidos que têm sua forma de atuação, onde o Comitê Central manda e a base obedece. Eu estou no PT desde os 14 anos de idade, partido que me tirou... Eu nasci em favela, vim morar em Maricá também, em favela. O PT me deu todas as réguas e compassos da vida. O PT e a UF, a universidade que você dá aula, que eu fiz ciências sociais ali. Eu tive que morar no DCE, porque não tinha dinheiro para pegar ônibus na época. Fui presidente do DCE da UF. E, enfim, o PT me deu tudo que eu tenho na vida, inclusive a perspectiva política de transformação social. Então, eu devo muito ao PT, mas não devo nada a nenhum dirigente, embora eu tenha um respeito imenso ao presidente Lula, e foi um pedido do presidente Lula, ele acha que o Edinho é o melhor candidato para comandar o processo daqui para frente, inclusive a sua reeleição. Então, eu atendi os pedidos e resolvi apoiar o Edinho, mesmo com todas as questões que eu coloquei na pré-campanha. Então, eu agora, atendendo o pedido do presidente Lula, apoio o Edinho e vou entrar na campanha, porque nós do PT brigamos, mas na hora que unifica, e no caso foi a unidade da corrente majoritária da CNB, que é muito importante para ter equilíbrio, para garantir o presidente Lula, a reeleição do presidente Lula. Enfim, é simples. Lula pediu e eu acatei. O Quaquá, tem uma pergunta aqui que algumas pessoas no site estão comentando, eu queria te dar essa opinião aí, essa possibilidade de explicação, que é a questão dos brasões, de você não estar convencido de que eles sejam os assassinos de Marielle.
né? Inclusive uma tese que eu, pelo que eu tenho lido aí, o Nassif compartilha contigo, né? E outras pessoas. Esses dias mesmo estava com uma professora universitária, não vou falar o nome aqui, que apoia o Walter Pomar para presidente do PT, e ela falava, olha, eu acho que o Quaquá tem razão. Queria te ouvir em relação a isso. Deixa eu te falar, não é que eu tenha dúvidas que a família Brazão não tem nada a ver com o assassinato, é que eu tenho certeza absoluta que eles são inocentes. Não só porque os conheço, eles não fariam uma brutalidade e, ao mesmo tempo, uma burrice dessa. Isso é coisa de gente imbecil e é coisa de miliciano. Ontem mesmo, esse Rony Lessa, esse assassino profissional aqui do Rio, esse matador profissional do Rio, foi condenado pelo assassinato de uma pessoa junto com o tal do Girão, ex-vereador, todos eles amigos da família Bolsonaro. O Rony Lessa, um dia depois de ter assassinado a vereadora, o Rony Lessa, a vereadora Marielle, o Rony Lessa foi reunir com Carluxo Bolsonaro no condomínio de Carluxo Bolsonaro. O porteiro disse para todo mundo sabe disso, que o próprio Bolsonaro autorizou a entrada do Rony Lessa. Isso sumiu, simplesmente sumiu do inquérito da Polícia Federal. Então, ao invés de irem atrás dos assassinos absolutos, tem comprovação praticamente de que o Girão, que saiu de São Paulo, ficou 18 horas numa churrascaria da Zona Oeste do Rio de Janeiro, com álibis que estão comprovadamente forçados, que era uma consulta médica marcada em cima da hora. Ele ficou esperando o assassinato da Marielle numa churrascaria da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí é fácil enfiar, né, nos Brazão a culpa para poder livrar a cara daqueles que são aliados da família Bolsonaro. O que eu fico bobo, o que eu fico pasmo, é que a esquerda corrobora com uma investigação furada para livrar a família Bolsonaro e enfiar a culpa na família Brazão. Aí é que eu fico louco com essas coisas, como é que a esquerda, né, histérica compra uma versão para salvar a família Bolsonaro e enfiar a culpa numa família que não tem nada a ver. Se você lê os autos do processo, você vai ver que eles são absolutamente inocentes, porque eles sequer tinham relação com o Rony Lessa, e toda a quebra. Mas não tem mais a quebra do sigilo telefônico, das antenas, dos celulares de todo mundo. Tem sim. A Polícia Civil do Rio de Janeiro quebrou e comprovou que não há nenhuma possibilidade da família Brazão ter encomendado o assassinato da Marielle. Então, eu, como defendi a inocência, né, e que a polícia sempre arruma um pretexto para botar quem eles querem no chilindró junto com a justiça, o que aconteceu com o presidente Lula, com Vacari, com Zé Dirceu, eu não posso corroborar o mesmo método que usaram contra nós contra uma pessoa que eu conheço e sei que não fez aquilo. Agora, por que pegaram eles, se acha? Cara, Brazão é um cara de origem pobre, que se virou aqui no Rio de Janeiro, teve sucesso, teve seus percalços e, portanto, não é um cara da Zona Sul. Porque se pegasse um cara da Zona Sul do Rio de Janeiro, que anda na Rádio Society, eu não vou dizer nenhum nome aqui para não ser deselegante, mas se pegasse um nome da sociedade e empurrasse uma culpa dessa, ninguém ia acreditar. Tinham que pegar um suburbano que veio de baixo, que tem problemas à vontade, denúncias à vontade, que nunca foi ligado à milícia, embora seja um cara que não é um luva de pelica. Então, pegaram um cara e enfiaram nele. Como ele tinha brigado, não era bolsonarista, e tinha brigado com o PT, era um nome ideal que não ia ter apoio em nenhum dos dois polos, então vamos enfiar neles, que é mais fácil livrar o polo de cá, porque o polo de lá vai ficar contra, então nós arrumamos aí um Cristo ideal. Eu acho que o Brazão é o Cristo ideal para esse processo. De alguma maneira, você está dizendo que você considera que a família Bolsonaro é que tem culpa no cartório nessa história? Cara, culpa eu não sei, mas que os fatos jogam todas as relações do Rony Lessa. O Rony Lessa era amigo da família Bolsonaro. Aquele capitão Adriano era ligado a eles e era ligado à família Bolsonaro. A esposa dele era assessora de Flávio Bolsonaro.
Então, todas as conexões ligam a família Bolsonaro. Dizer, o Bolsonaro, o Carluxo mandou matar, eu não vou ser irresponsável para dizer isso, mas todas as relações de amizade, políticas e etc. dessa quadrilha é com a família Bolsonaro e não com a família Brazão. Adriano recebeu a medalha Tiradentes aqui da Assembleia Legislativa das mãos de Flávio Bolsonaro. Só para lembrar isso. Verdade. E a esquerda passa pano nisso, né? E morreu de uma forma esquisita, né? Ali, né? Na Bahia. Foi morrido, né? Foi morrido. Foi morrido, e eu quero dizer que queima de arquivo. Eu entrevistando aqui nesse mesmo espaço o atual ministro Rui Costa, cobrei dele isso. Falei, a polícia da Bahia vai entregar as informações sobre a morte do Adriano, e ele disse que sim. E até hoje isso não veio à tona, né, Cocó? Até hoje isso não veio à tona. Naqueles dias, o Flávio estava na mesma região, o Flávio Bolsonaro, na mesma região da Bahia que estava o Adriano. Nos mesmos dias, na mesma região, tudo ali, e que acabou levando aquele assassinato que até hoje é inexplicável para mim. Como diz o Barão Vermelho, pena eu não ser burro, senão eu não sofria tanto, né? Então, fico sofrendo com essas coisas. Feliz e infelizmente, Deus não me deu a burrice como a principal, o meu principal defeito. Tem vários, mas essa, graças a Deus, não tem. Felipe, mais alguma pergunta, Adri? Tem uma pergunta do chat, o Navarro pergunta, Cacá, quando teremos água na quadra da praia de Itaipuaçu e a situação dos quiosques, como anda? Olha, a água na praia, eu estou vendo com a operadora portuguesa, que é quem privatizou, e essa é a desgraça do país, né? Eu teria dinheiro para colocar água para toda a cidade, se não tivesse sido privatizada, né, pela Águas do Rio. Então, a água é uma questão estadual, mas, como tudo que eu digo em Maricá, tudo diz respeito também ao prefeito, que não pode se omitir de nada, nós procuramos a Águas do Rio e oferecemos a solução de dessalinização. Então, nós já estamos discutindo aqui mesmo, nesse meu misto de escritório aqui no meu sítio, eu sentei com o cara se eu não me engano, chama Engesa, enfim, uma porcaria dessa, que é uma empresa portuguesa, que é holding, que toca a água do Rio, e estamos discutindo o investimento numa planta de dessalinização. Eu mesmo fui na Espanha, antes deles, em Alicante, ver a planta de lá. Então, acho que a melhor solução para uma cidade que não tem manancial perto é a dessalinização, e nós já estamos discutindo isso. Por último, os quiosques, estava travado por muito tempo o projeto Maricá Orla, que é junto ao Patrimônio da União, e nós estamos destravando no Patrimônio da União o projeto Maricá Orla, para que Maricá tome conta da Orla, e nós já compramos quiosques do Oscar Niemeyer, está no pacote da compra das obras do Niemeyer, compramos 11 obras de Oscar Niemeyer, uma delas são os quiosques que nós vamos botar em toda a Orla de Maricá, com a arquitetura do Oscar Niemeyer. Muito bem, Cocó, queria te agradecer, viu, por ter atendido ao nosso convite, inclusive quando ainda era candidato a presidente do PT, e aí falei, Cocó, continua lá, vai sexta do mesmo jeito, porque a gente queria estar te ouvindo e quer te ter aqui mais vezes, né? Enfim, boa sorte aí. Me falaram que você está na Mangueira, você está no teu sítio, né? Não, eu estou no sítio, mas eu estou atrasado, que eu vou comer um feijão no Barracão da Mangueira, na cidade do Samba, daqui a pouco. Você está indo para lá, então. Então, boa viagem aí, Cocó. Tudo de bom. Valeu, gente. Beijo aí para vocês. Até mais. mais. Semana. Obrigada. Valeu. Até.